Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graças. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Vivemos dias em que é muito fácil ficar preocupado. Preocupamo-nos com o amanhã, com a família, com as finanças, com decisões que precisamos tomar e com situações que não podemos controlar. Às vezes, o problema ainda nem aconteceu, mas nossa mente já está vivendo as consequências dele. A ansiedade nos faz sofrer antecipadamente. Mas existe uma esperança que não depende das circunstâncias. A esperança cristã nasce da certeza de que Deus continua no controle. Paulo não diz que nunca teremos motivos para nos preocupar. Ele nos ensina o que fazer quando a preocupação chegar, levar tudo a Deus em oração. Vamos ao desenvolvimento deste devocional. 1. A ansiedade nos faz olhar para o problema, a fé nos faz olhar para Deus. Quando estamos preocupados, nossa atenção fica concentrada naquilo que pode dar errado. Começamos a imaginar cenários. E se acontecer isso? E se não der certo? E se eu perder? E se não houver solução? A ansiedade aumenta o tamanho dos problemas e diminui a nossa percepção da presença de Deus. Mas Davi declarou: elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Salmos capítulo 121, versículo 1. Davi não negou que existiam dificuldades. Ele simplesmente decidiu olhar acima delas. O problema pode ser grande, mas Deus continua sendo maior. A tempestade pode ser forte, mas Jesus continua no barco. A situação pode parecer impossível, mas Deus continua sendo Deus. Aplicação: quando perceber que sua mente está sendo dominada pela preocupação, faça uma pausa e pergunte: estou olhando mais para o tamanho do meu problema ou para o tamanho do meu Deus? Mude o foco. Ore. Adore. Leia a palavra. Lembre-se daquilo que Deus já fez. A memória da fidelidade de Deus fortalece a esperança para o futuro. 2. Transforme preocupação em oração. Paulo apresenta um caminho muito prático. Em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Observe a expressão, em tudo. Não existem assuntos pequenos demais para Deus. Você pode apresentar a Ele sua família, seu trabalho, seus projetos, suas decisões, seus sonhos, suas dificuldades, seus medos, suas lágrimas. Tudo pode ser colocado diante do Senhor. Às vezes perguntamos: será que Deus se importa com isso? A resposta é: sim. Pedro escreveu: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Primeira carta de Pedro capítulo 5, versículo 7. Deus não manda você carregar aquilo que Ele está disposto a carregar com você. Faça uma troca. Quando vier a preocupação: como vou resolver isso? Ore: Senhor, como tu queres que eu enfrente isso? Eu não vou conseguir. Ore: Senhor, dá-me forças para atravessar este momento. E se tudo der errado? Ore: Senhor, mesmo sem saber o amanhã, eu confio em Ti. A oração não é simplesmente pedir que Deus mude a situação. A oração também permite que Deus mude o nosso coração diante da situação. 3. A presença de Deus produz uma paz que as circunstâncias não podem dar. Paulo continua: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Paulo não diz que Deus necessariamente retirará imediatamente o problema. Ele promete algo ainda mais profundo: a paz de Deus. Uma paz que ultrapassa o entendimento. Uma paz que não depende de boas notícias. Uma paz que não depende de ter todas as respostas. Uma paz que pode existir mesmo em meio à tempestade. Foi isso que aconteceu com Jesus e os discípulos no barco. Enquanto os discípulos estavam desesperados, Jesus dormia. O mar estava agitado. O vento soprava. As ondas eram fortes. Mas Jesus estava no barco. E essa é a nossa esperança:
Não precisamos conhecer todos os detalhes do amanhã quando sabemos quem está conosco hoje. 4. Esperança é confiar mesmo sem ter todas as respostas. Talvez esta seja uma das maiores lições da fé. Nós queremos respostas. Deus muitas vezes nos oferece presença. Nós queremos explicações. Deus oferece direção. Nós queremos saber quando. Deus diz: confie em mim. Abraão saiu sem saber exatamente para onde estava indo. Moisés caminhou diante do mar. Josué enfrentou Jericó confiando na palavra. Pedro saiu do barco porque acreditou na voz de Jesus. A fé não significa saber tudo. Fé significa confiar naquele que sabe tudo. Por isso, a esperança cristã não é um pensamento positivo. Não é simplesmente dizer, vai dar tudo certo. É dizer, mesmo que eu não saiba como será, sei que Deus estará comigo. Aplicação prática. Nesta semana, coloque em prática 4 atitudes. 1. Comece o dia entregando o amanhã a Deus. Antes de olhar as notícias ou começar suas atividades, faça uma oração. Senhor, este dia pertence a Ti. Conduze meus pensamentos, minhas palavras e minhas decisões. 2. Escreva aquilo que está preocupando você. Faça uma lista das suas preocupações. Depois, transforme cada item em uma oração. Ao lado de cada preocupação, escreva, entregue a Deus. 3. Substitua pensamentos de medo pela palavra. Quando vier um pensamento negativo, procure uma promessa bíblica relacionada à situação. Alimente sua mente com aquilo que Deus diz. 4. Pratique a gratidão. Paulo fala de oração com ações de graças. Mesmo em meio às dificuldades, encontre motivos para agradecer. A gratidão muda nossa perspectiva. Ela nos lembra, eu ainda tenho razões para confiar. Uma palavra para o seu coração. Talvez hoje você tenha chegado aqui carregando uma preocupação que ninguém conhece. Talvez você esteja sorrindo por fora, mas lutando por dentro. Talvez esteja preocupado com alguém que ama. Talvez esteja esperando uma resposta. Talvez não saiba como resolver determinada situação. Hoje Deus está dizendo ao seu coração, não carregue sozinho. Coloque diante dele. Ore. Confie. Espere. Continue caminhando. A resposta pode não chegar no momento que você deseja. Mas a presença de Deus já está com você. E enquanto você espera pela resposta, Deus pode sustentar seu coração com a sua paz. Lembre-se, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos capítulo 23, versículo 1. Você não está sozinho. A esperança ainda está viva. Oração final. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento colocamos diante de Ti todas as nossas preocupações. Tu conheces aquilo que carregamos em silêncio. Conheces nossos medos, nossas dúvidas, nossas necessidades e as situações que não conseguimos resolver. Hoje decidimos entregar tudo em Tuas mãos. Ensina-nos a confiar. Quando a ansiedade tentar dominar nossa mente, lembra-nos de que Tu estás conosco. Quando não tivermos respostas, dá-nos fé para continuar. Quando estivermos cansados, renova nossas forças. Quando estivermos com medo, envolve-nos com a Tua presença. Guarda nosso coração e nossa mente. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, reine dentro de nós. Nós não sabemos o que o amanhã trará, mas sabemos quem estará conosco amanhã. Nossa esperança está em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Frase para guardar. Não precisamos conhecer todos os detalhes do amanhã quando confiamos naquele que já está lá. Desafio. Sempre que surgir uma preocupação, não permita que ela seja o último pensamento do seu coração. Transforme-a imediatamente em oração. Diga, Senhor, eu não consigo controlar isso, mas posso entregar isso a Ti. E siga em frente confiando.